atrasado devido a temores de que a construção prejudique a ecologia da região. O próprio rancho, segundo várias estimativas, vale mais de 100 milhões de dólares. E a fortuna do próprio Lucas, após a venda da Lucasfilm para a Disney por 4 bilhões de dólares, é estimada em mais de 5 bilhões. Imagine, por Guerra nas Estrelas, ele recebeu um cachê. E no final, uma única franquia se transformou numa fortuna pessoal, com a qual se poderia comprar um país inteiro. E o próximo herói construiu talvez a casa mais tecnologicamente avançada desta lista. Bill Gates. Bill Gates mudou o mundo para sempre ao tornar o computador acessível a todos. Na verdade, é graças às invenções dele que você está assistindo a este vídeo agora mesmo. Portanto, ele tem todos os motivos para ser uma das pessoas mais ricas da história, com uma fortuna estimada em mais de 100 bilhões de dólares. E surge a pergunta: como é a casa de uma pessoa tão influente? Conheça a mansão Xanadu 2.0 em Medina, estado de Washington, uma das mais tecnologicamente avançadas da nossa lista. Está situada num terreno de 66 mil pés quadrados, na encosta de uma colina com vista para o Lago Washington. A construção começou em 1988 e foi concluída em 1995, custando aproximadamente 63 milhões de dólares. A casa é equipada com um sistema que permite aos residentes controlar a iluminação, a temperatura e a música através de sensores e dispositivos móveis. Cada quarto se ajusta às preferências do hóspede. Uma das joias é uma enorme biblioteca com uma coleção de livros raros. A peça principal é o Codex Leicester, um manuscrito de Leonardo da Vinci que Gates comprou por mais de 30 milhões de dólares. A biblioteca tem tetos altos, uma lareira e uma cúpula com uma citação de O Grande Gatsby. A casa tem uma piscina coberta com sistema de música subaquática, uma academia de alta tecnologia, uma sala com camas elásticas e um cinema para 20 pessoas, bem como um salão de recepções para 200 convidados. Apesar de toda a sua grandiosidade, Xanadu 2.0... Me diz, cara, como que pode alguém morar numa casa desse tamanho? Como eu disse lá no do Michael Jordan, é impossível alguém frequentar. Ainda mais ele deve, esse Bill Gates, ele deve nem frequentar, nem entrar em cômodos da casa. Ele deve ficar ali no cômodo só dele ali, pronto, e acabou. Imagina o tanto de empregado que deve ter nessa casa. Cozinha, porque eles não cozinham, é cozinheiro, chefe de cozinha, lavadeira, piscineiro, jardineiro. O tanto que deve ser de gente para cuidar dessa casa. Imagina. Foi projetada para ser energeticamente eficiente. Aquecimento e refrigeração geotérmica, painéis solares, paisagismo com plantas nativas que não necessitam de rega abundante. E eis um número que faz a cabeça girar. Construída por 63 milhões, hoje esta casa é avaliada em cerca de 130 milhões de dólares. E o imposto anual sobre a propriedade é de cerca de 1 milhão de dólares, mais do que custa uma casa média por inteiro. E o próximo herói gastou milhões para construir uma casa que parece... Se você ainda não iniciou o essa propaganda do caralho italiana, com certeza é porque acredita em uma dessas... Marei. Uma prisão, intencionalmente... Penn Jillette. Quanto você acha que um dos mágicos mais famosos do planeta pode ganhar? Você se surpreenderá. O suficiente para construir e manter uma mega mansão no meio do deserto de Mojave. Trata-se da extravagante residência chamada The Slammer, pertencente ao ilusionista americano Penn Jillette. O terreno em si custou apenas cerca de 400 mil dólares, mas o mágico investiu milhões para adaptá-lo aos seus gostos excêntricos. Inicialmente, aqui, ó. Pertencente ao ilusionista americano Penn Jillette. O terreno em si custou apenas cerca de 400 mil dólares, mas o mágico investiu milhões para adaptá-lo ao... Olha lá. Quer ir no banheiro, você vai aqui, ó, no cu. seus gostos excêntricos. Inicialmente, era uma estranha casa com temática de prisão, mas gradualmente foi se tornando... Estranha casa com temática de prisão. Que casa horrorosa. Ó, tudo... Meu, não.
tudo torto. Não, meu toque nessa casa ia gritar absurdamente. Tornando mais viva e colorida, transformando-se num complexo de... Sabe, vida. Tem pessoas que acham que vai dar vida pra casa pintando a casa em diferentes cores. Parece a casa do Patati e do Patatá, né? Você coloca a parede de uma cor azul, a outra parede laranja. Quando você vai ver, parece o Patati e Patatá que mora naquela casa. Porque, meu, casa colorida, a pessoa tem que ter muita autoestima, tem que ser, sei lá. Me dá pânico. 7 quartos, 6 banheiros e 2 Ó, que casa horrorosa. Oh, parece que juntou um monte aqui, ó. Parece que juntou uma casa do lado da outra. Aqui, ó. Parece que juntou uma do lado da outra. Sabe aquele... Parece aquele... O céu... Aquele céu que é a escola, não parece, ó? Parece que juntou uma do lado da outra. Ó. Que casa horrorosa. lavabos para convidados. E sim, essas cores berrantes, absolutamente incompatíveis, são feitas de propósito. A mansão está dividida em 3 partes. Uma seção familiar, com a cozinha, e os quartos de sua esposa e filhos. Uma seção de trabalho, com um escritório completamente rosa. E uma seção de entretenimento de 2 andares, com um cinema em casa de 14 lugares. Há até um estúdio de gravação onde Penn... Parece que comprou aquela vila do Chaves e transformou numa casa só. Grava seu podcast. No final, o mágico vendeu a casa por 3 milhões de dólares. Por mais divertida que fosse, chegar até ela no meio do deserto revelou-se complicado demais. E o próximo herói não inventou nada extravagante. Ele simplesmente recriou Versalhes. Mohammed bin Salman. Houve um tempo em que os palácios da monarquia francesa estavam entre as criações mais elegantes da história, e um arquiteto decidiu recriar tal luxo para o mundo moderno. Assim nasceu o Château Louis XIV. Ele fica em Louveciennes, a cerca de 20 quilômetros a oeste de Paris. Apesar de sua aparência de castelo antigo, foi construído muito recentemente pelo incorporador Emad Khashoggi, com a intenção de recriar toda a opulência da época de Luís XIV. Os interiores são decorados com afrescos pintados à mão, molduras douradas e móveis sob medida. 10 suítes, inúmeras salas de recepção e salas de jantar formais, acabadas com luxo e obras de arte cuidadosamente selecionadas. E apesar de tudo... Vocês estão vendo? O cara não frequenta, uma pessoa dessa não vai em todos os cômodos. Ele não vai em todos os cômodos. Impossível. Toda a sua grandiosidade histórica, o castelo está equipado com as mais avançadas tecnologias. Iluminação, segurança, temperatura e entretenimento são controlados por dispositivos móveis. As comodidades incluem uma piscina coberta e outra ao ar livre, um cinema privado, uma adega de 3.000 garrafas, um salão de baile e um aquário subterrâneo diretamente no fosso. Em 2015, o castelo foi comprado por um comprador anônimo pela impressionante soma de 275 milhões de euros, cerca de 300 milhões de dólares, tornando-o, na época, a casa mais cara já vendida no mundo. Mais tarde, soube-se que o comprador era o príncipe herdeiro da Arábia Saudita, Mohammed bin Salman. Para comparação, o mesmo príncipe, segundo relatos, comprou a pintura de Leonardo da Vinci, Salvator Mundi, por 450 milhões de dólares, e o iate Serene, por $500 milhão. Imagine criar um aplicativo com a sua assinatura, só com o poder da imaginação. Conheça a Base 44, uma plataforma... Shah Eloy Bailey. Nem todas as estrelas vivem em mansões. Algumas, como você e eu, escolhem apartamentos perto da cidade por conveniência. É verdade, os apartamentos dos ricos e famosos são muito diferentes dos nossos. Olhe para a moradia da cantora e atriz Chloe Bailey. Sua casa está localizada numa área nobre de Los Angeles, nas colinas, o que oferece uma vista panorâmica da cidade e, ao mesmo tempo, proximidade com estúdios de gravação e sets de filmagem. A cantora tem seu próprio estúdio de gravação em casa, pequeno, mas totalmente funcional. Como decoração, ela escolheu fotogramas de seus videoclipes e até uma pintura a óleo dela e de... Ah, tá. Tá me perguntando quem é essa. Tá. Ela é irmã daquela atriz que fez a Pequena Sereia Negra. Tá. Legal.
sua irmã no palco. O apartamento é bastante espaçoso, um verdadeiro gigante para padrões de apartamento, cerca de 150 metros quadrados. Uma moradia nesta área das Hollywood Hills custa cerca de 2 a... Já pensou você acordar com a vista dessa? Meu Deus, gente. 3 milhões de dólares, realmente modesto para uma estrela do seu nível. Aaron Spelling. Por que alguém precisaria de uma casa maior que o Taj Mahal ou a Casa Branca? Talvez nunca saibamos a resposta, mas sabemos... Eu sei, o ego. O ego. As pessoas que têm tanto dinheiro assim, tanto, mas tanto dinheiro, que elas não sabem o que fazem com tanto dinheiro assim. Então o que um ego faz? O que uma pessoa com ego faz quando se tem dinheiro? Vou trazer essa situação pra gente que somos meros mortais, fudidos, ferrados diariamente, ganhando um salário mínimo. Não tem quando aquele funcionário que trabalha com você é promovido, ou puxa o saco do gerente ou do chefe, tudo, e ele tem o ego do tamanho do mundo, ele acha que manda na loja ou manda nos funcionários. Pessoa com dinheiro é exatamente assim. O que o ego deles fazem? Cara, tá com ego. Tenho tudo isso de dinheiro. Eu posso comprar o que eu quiser. Eu jamais vou admitir que uma outra pessoa tenha uma casa tão grande quanto a minha. Então ele vai querer ter uma casa tão grande ou maior ou mais cara que a outra pessoa. Simples assim, o ego. Com certeza que tal casa existe. A lendária mansão conhecida simplesmente como The Manor, em Holmby Hills, Los Angeles, uma das maiores e mais luxuosas dos Estados Unidos. Sua construção, em 1988, foi encomendada pelo produtor de televisão Aaron Spelling e sua esposa Candy. O terreno tem cerca de 4,7 de acre, num dos bairros mais fechados e caros de Los Angeles. A área é de aproximadamente 50 mil metros quadrados, o que a torna uma das maiores casas da cidade. 123 cômodos, incluindo 14 quartos e 27 banheiros. Interiores, tetos altos, pisos de mármore, molduras douradas, um cinema privado, uma pista de boliche, uma pista de patinação no gelo, piscinas coberta e descoberta, uma academia totalmente equipada e uma adega. E também, um hotel. Isso não é brincadeira, seu próprio salão de cabeleireiro, sala de massagem e floricultura dentro da casa. Após a morte de Aaron Spelling em 2006, sua viúva colocou a propriedade à venda. Em 2011, foi comprada por 85 milhões de dólares em dinheiro pela herdeira britânica Petra Ecclestone, a filha do bilionário da Fórmula 1, Bernie Ecclestone. Ela realizou uma extensa reforma e, em 2019, revendeu a mansão por um valor recorde de 119 milhões 750 mil dólares. É muita grana. Esta continua sendo a transação residencial mais cara da história do condado de Los Angeles. E o próximo herói ama tanto o céu que construiu uma casa com seu próprio aeroporto. John Travolta. Você sabia que John Travolta, além de ator, cantor e produtor de cinema, também é piloto certificado? E se isso não for suficiente, veja sua mansão com seu próprio aeroporto. É outro também que só faz filme ruim. Nunca mais saiu um filme bom dele. Só faz filme ruim. Um filme ruim, um atrás do outro. A residência chama-se Jumbo Lair e está localizada em Ocala. Ah, mas também quem dera eu fazer filme ruim e eu tivesse um aeroporto na minha casa, um aeroporto particular, eu ia fazer filme ruim todo dia da minha vida. Olha só isso aqui. E o cara fazendo filme ruim. Fora que ele fez muito filme bom. Mas os últimos filmes dele são os piores. Mas olha, eu queria fazer filme ruim assim também. Flórida. Aqui tudo está disposto de modo que uma pista de pouso e decolagem totalmente funcional fique bem em frente à casa. Se quiser, Travolta pode pousar seu avião e sair diretamente na porta de sua casa. A pista é longa e resistente o suficiente para receber grandes aviões comerciais, incluindo seu próprio Boeing 707 pessoal. Há também 2 hangares, permitindo-lhe manter seus aviões em perfeitas condições e prontos para decolar a qualquer momento. Além do mini aeroporto, a mansão está equipada com inúmeras comodidades, uma piscina ao ar livre, um cinema privado, uma academia e áreas de descanso ao ar livre. A manutenção de uma frota de aviões privados custa centenas de milhares de dólares por ano
apenas em combustível e manutenção. E o próximo herói escolheu um lugar, não pelo céu, mas pela selva. Diplo. Você já imaginou como é a casa de um dos DJs mais famosos do planeta? Diante de nós está uma impressionante residência, chamada Pompano, na paróquia de Portland, na Jamaica, no noroeste. Gente, mas é isso, como eu falei, pessoa rica com esse dinheiro, ela pode escolher que ela quer morar em qualquer lugar do mundo. Você viu lá o maluco com a casa horrorosa, quis morar no meio do deserto. Esse aqui já quer morar no meio da selva. Ou seja, você pode morar em qualquer lugar do mundo que você quiser. Que você quiser, você pode morar. Da ilha. Segundo o próprio Diplo. Isso é o poder do dinheiro, que o poder do dinheiro te dá. Você pode fazer o que você quiser. Entendeu? O que você quiser. Nem tudo, né? Mas na hora da doença, será que o dinheiro ajuda? Não ajuda. Mas ajuda a ter os melhores médicos, melhores tratamentos, melhor de tudo. Não é igual a gente que tá esperando uma consulta no SUS, que tá demorando quase um ano para você voltar lá para fazer um exame de sangue. É brincadeira. A propriedade vale a impressionante quantia de 100 milhões de dólares. Isso, considerando que um set de show de um DJ do seu nível rende de 200 mil a 1 milhão de dólares por noite. A casa foi construída especialmente para capturar as vistas luxuosas das montanhas selvagens envoltas na selva. A propriedade se estende por 62 acres, que Diplo comprou pedaço por pedaço ao longo de 10 anos inteiros. Por causa das vistas, a casa está cheia de terraços, pavilhões e pontes. Em essência, é uma enorme varanda com muitas seções. A casa tem um brutalismo curioso. O concreto foi deixado como está, sem acabamento, apenas a textura e a cor do material nu. As terras ao redor são usadas para cultivar bananas, abacaxis e batatas doces. Há até um estábulo com cavalos e seu próprio sistema de coleta de água da chuva para a piscina. Segundo o próprio Diplo, ele fez a casa o mais simples e natural possível para descansar da atmosfera. Bem simples e natural. Deu pra ver que é uma casa realmente bem simples. Nossa, tão simples. Tão simples, nossa, absurdamente simples. Que casa simples, nossa, me deu... Eu juro, se eu visse uma casa dessa, eu achava que ia ser tipo aquelas casas igual do sertão do interior da Bahia. De tão simples que é uma casa dessa, muito simples, muito simples. Esfera na qual a música eletrônica o mergulha. George Clooney. Às vezes, os atores se apaixonam perdidamente pelos locais onde filmam e acabam comprando uma casa nas proximidades. Foi exatamente o que aconteceu com George. Cara, eu nunca mais vi um filme bom do George Clooney. É que ele lançou algum filme recentemente e eu não tô sabendo. Qual foi o filme mais recente dele? Vocês sabem qual foi? Quem souber, deixa aqui nos comentários. Acho que o último filme dele que eu assisti... Tentando lembrar aqui, acho que foi aquele com a Sandra Bullock, que eles vão pro espaço, só aquele tipo... primeiros minutos do filme, depois... Teve outro filme dele depois disso? De Clooney. Durante as filmagens de um dos filmes 11 Homens e um Segredo, ele teve que ir ao Lago Como e se apaixonou pelas vistas do lago. Tá vendo? Eu acabei de falar, a pessoa que tem dinheiro, ela pode escolher morar em qualquer lugar do mundo, aonde ela quiser. Aonde ela quiser. Você pode escolher casa aonde você quiser. Sabe, aonde você quiser. E dos Alpes. Clooney comprou uma casa aqui em 2002 por cerca de 10 milhões de dólares. E hoje ela é conhecida como Vila Oleandra. Construída no século XVIII, preservou a maior parte da arquitetura original. Um exemplo clássico do estilo italiano. Fachadas de estuque, telhados de telhas vermelhas, elegantes detalhes em pedra. A propriedade inclui vários edifícios. A casa principal, uma casa de hóspedes e anexos de serviço. No interior, o histórico se combina com o conforto moderno, criando uma atmosfera de luxo atemporal. Uma espaçosa e luminosa sala de estar com móveis antigos e obras de arte. Tetos altos, grandes janelas, tons quentes, madeira nobre e mármore. Nos terrenos há jardins e estátuas de mármore, uma piscina e até uma quadra de tênis privada, várias varandas com vista direta para o lago.
e também uma doca privada onde pequenas embarcações podem atracar. Em mais de 2 décadas, a vila multiplicou seu preço várias vezes e hoje é avaliada em mais de 100 milhões de dólares. Clooney já recusou vendê-la várias vezes. E o próximo herói não se apaixonou pelas vistas. Ele simplesmente comprou uma das casas particulares mais caras de Los Angeles. Jeff Bezos. Lógico, se você já comprou alguma coisa na Amazon, então contribuiu indiretamente para a compra deste palácio. Diante de nós está uma das últimas residências de Jeff Bezos, uma das pessoas mais ricas e influentes do mundo, com uma fortuna de aproximadamente 200 bilhões de dólares. Trata-se de sua mansão em Beverly Hills, com um valor incrível de 165 milhões de dólares. A área é de 12.634 metros quadrados, com enormes jardins e até um campo de golfe de 9 buracos. Além disso, o bilionário comprou os lotes vizinhos com o único propósito de ter mais privacidade. Originalmente, ele comprou os lotes vizinhos para ter mais privacidade. Se um lote você já paga um IPTU individual numa casa desse porte, imagina o IPTU, que acho que não transforma tudo em um mesmo terreno em um só. Mesmo se fosse um terreno em um só, imagina o valor do IPTU. Agora, se ele, provavelmente ele deve pagar o IPTU de cada terreno ali que ele comprou, né? Porque não deve ficar só em um só. Este palácio foi construído na década de 1930 para um dos cofundadores da Warner Brothers. Tem 8 quartos e 9 banheiros, um bar e uma sala de jantar para 40 pessoas, e a fachada da casa faz referência deliberada à Casa Branca. A propósito, a transação esteve entre as mais caras da história da Califórnia, e a próxima heroína escolheu um caminho oposto a essa grandiosidade. Karen Gillan. Depois de todas essas mansões enormes e loucas, é bom saber que algumas estrelas escolhem casas semelhantes às nossas, como por exemplo, Karen Gillan e sua aconchegante casa em Los Angeles. A casa foi construída na década de 1930 e toda a decoração... Ou seja, a mais humilde, a mais basiquinha a casa. É aproximadamente da mesma época. Elegantes detalhes em madeira e papel de parede clássico. Segundo a própria atriz, sua casa lembra muito a casa de seus avós na Escócia e, honestamente, lembra um pouco a casa de todos os nossos avós. Em seu escritório, ela guarda muitos presentes de fãs e lembranças acumuladas de todos os seus filmes. A propósito, essas casas dos anos 30, neste bairro de Los Angeles, custam hoje cerca de 2 a 3 milhões de dólares. Ninharia... Papel de parede horroroso. Gente... Aí é muita informação demais pro ambiente. Acho que eu ficaria agoniado no ambiente desse. Eu não ia saber pra onde olhar. Tipo, cara... Sabe? Pra mim, tem que ser neutro. O menos de informação possível, melhor. Perto dos papéis de Karen do universo Marvel. Tá. Agora sei quem ela é. Nossa, eu tava tentando saber quem é essa atriz. Tá. Onde só Vingadores Ultimato arrecadou quase 3 bilhões... Ela fez a Nebulosa. Tá. ...de dólares nas bilheterias. Oprah... Essa FDP aqui. Gente, eu tenho um ranço dessa Oprah. Essa traidora do caramba. Tem um ranço dela. Winfrey. Esta é uma das maiores e mais deslumbrantes mansões que já existiram. A Terra Prometida. O palácio de Oprah Winfrey, uma das mulheres mais bem-sucedidas e ricas do mundo, com uma fortuna de aproximadamente 3 bilhões de dólares. Está localizada em Montecito, uma das comunidades mais fechadas de Santa Bárbara, na Califórnia. Daqui se tem vistas tanto para o oceano quanto para as montanhas. E todos os quartos são projetados de modo que uma janela dê para um dos 2 panoramas. A propriedade abrange cerca de 70 acres. Além da casa principal, há vários edifícios auxiliares, casas de hóspedes, um pavilhão de chá e uma casa da piscina. Sim, você ouviu direito. Oprah é tão rica que não tem uma piscina anexa a uma casa, mas uma casa inteira anexa à piscina. Os interiores combinam elegância clássica e conforto moderno em estilo neoclássico. Salões espaçosos e luminosos, enormes janelas com
vistas espetaculares. A propriedade custou aproximadamente 50 milhões de dólares. E desde então, Oprah investiu muito mais em sua reconstrução e renovação. Segundo várias estimativas, hoje, a Terra Prometida vale cerca de 100 milhões de dólares. Mas tudo isso empalidece em comparação com o que guardamos para o final. Eu encontrei uma IA nova e, sinceramente, eu não esperava por isso. Porque hoje em dia... Mukesh Ambani. Há muito poucas casas cujo valor ultrapassa 1 bilhão de dólares. E eis uma delas. Parece um prédio a casa, parece um prédio. Um verdadeiro palácio da era moderna, cheio de luxo e, acima de tudo, de enorme polêmica. Trata-se da mega estrutura chamada Antillia, em Mumbai, Índia. Foi construída por Mukesh Ambani, o chefe da Reliance Industries e uma das pessoas mais ricas do mundo, uma espécie de Tony Stark indiano. A mansão tem 27 andares, mas devido aos tetos muito altos, equivale em altura a um edifício de 60 andares, 173 metros. A estrutura pode suportar um terremoto de magnitude até 8. Cada andar é projetado de forma diferente, desde jardins suspensos até espaços minimalistas. No entanto, poucos conseguiram entrar no interior. 6 andares são dedicados a garagens para 168 carros e há também um posto de gasolina próprio. O saguão principal tem 9 elevadores, cada um levando a sua própria parte da casa. Antillia tem de tudo: um spa, uma academia, Ou seja, cada um da família tem sua parte na casa. Cada um tem lá o seu cantinho. Então cada elevador leva a pessoa para o seu canto da casa. Piscina coberta, um jacuzzi, estúdios de yoga e dança, um cinema para 50 pessoas. Disse até que há uma sala onde se cria artificialmente uma queda de neve. A construção custou aproximadamente 2 bilhões de dólares. E hoje, o edifício é avaliado em até 4 bilhões e meio de dólares. É verdade, Antillia provocou uma onda de críticas. Foi construída bem em frente a um dos bairros mais pobres de Mumbai, o que muitos consideraram de mau gosto, e um desafio direto aos menos afortunados. Estas mansões... É os ricos ali jogando na cara do pobre, que a gente é rico e vocês são os fodidos. E eles colocaram um prédio bem em cima mesmo, assim, pra todo mundo olhar pra cima. Pra mostrar, ó, nós somos acima de vocês, vocês são ralé. Eu vou fazer meu prédio aqui para vocês passarem, invejarem a minha fortuna, porque eu sou rico e vocês não são ricos. Eu sou rico e vocês não. Sabe? Ah, vão passar aqui, olha como é rico. Vocês estão entendendo? Que coisa! São sem dúvida incríveis, mas não mais incríveis do que você, nosso espectador. Portanto, não se esqueça de deixar um like, escrever um comentário e se inscrever no canal para os mais ricos. É, gente, é complicado, viu? E aí? Ficaram com inveja? Ficaram com inveja? Vocês querem também? Querem também tomar um prédio aí só pra vocês? E pra esfregar a nossa cara, né? Lembrando que nesse vídeo não é a minha intenção tirar o mérito de cada uma dessas pessoas, né? O próprio George Clooney ali, que eu falei que eu não lembro do último filme que ele fez. O último que eu assisti foi ele e Cassandra Bullock. Não lembro o nome agora. Mas dele, a entrevista dele dizendo que no começo da carreira, cara, ele dormia no carro, ele dormia na casa de amigos, porque ele não tinha dinheiro para absolutamente nada. E com o personagem dele na série do Plantão Médico, que é uma das minhas séries médicas favoritas, ele ficou famoso e ali ele conseguiu ganhar o dinheiro dele, sabe? Então essas pessoas não tiram o mérito delas, do dinheiro delas. Desde que seu dinheiro seja ganho, sabe, licitamente, sem fazer mal a ninguém, sem explorar ninguém, tudo válido, entendeu? O mérito do vídeo é esse, que é pra gente nos fazermos essa pergunta, que é pra gente fazer essa pergunta pra nós mesmos. Cara, o que estamos fazendo para alcançar os nossos objetivos?
Será que a gente está fazendo o possível? Será que estamos trabalhando o suficiente? O que estamos fazendo para alcançar uma vida dessa? Para conseguir uma casa boa, uma casa digna? Não precisa ser de 300 quartos, pelo menos uma casa ali com 2 quartos, uma casa digna. O que estamos fazendo isso? Aonde, que situação da nossa vida e que ponto nós estamos para a gente poder conseguir esse tipo de coisa também? Porque eu sou a favor assim. Todo mundo quer falar assim, nem todo mundo consegue, nem todo mundo pode. Eu acredito que sim, cara. Eu acredito que sim. Eu acredito que você consegue chegar nesse nível. Eu acredito que eu consigo chegar nesse nível. Entendeu? Lógico que é a base de muito esforço, muito trabalho. Primeiramente também buscar muito conhecimento, estudar bastante. Sabe? Só que infelizmente nem todo mundo tem acesso a essas informações. Que é acesso a estudo, acesso a conhecimento, acesso a uma estrutura que possa te beneficiar, te auxiliar nesse crescimento pessoal e financeiro. Não é? Como uma pessoa que trabalha 6 por 1, ganhando um salário de R$ 1.800 por mês. Por mês. Essa pessoa ela tem capacidade, tem condições de chegar numa posição dessa? Então não tem, cara. Não tem. A pessoa não tem condições nem de, coitado, de fazer uma faculdade. Ela vai conseguir chegar numa posição dessa? Ganhando R$ 1.600? Não dá, cara. Ou a pessoa trabalha para pagar as contas e comer e pagar o aluguelzinho dela ali, ou ela trabalha e como que faz? Como que faz, né? Sendo que muitas das vezes essas informações que é necessária para você adquirir um conhecimento maior, um conhecimento específico, para você chegar a um determinado nível na sua vida, muitas das vezes essas informações são tão caras, são muito caríssimas. Muito caríssimas. Um cursinho básico de administração, que a pessoa que quer trabalhar na administração, ser uma pessoa mínima, que quer ser uma empreendedora, quer ser um pseudo empresário, a pessoa, ao meu ver, tem que ter pelo menos um nível de conhecimento de administração. Tem que ter. Não, eu vou pagar uma pessoa que saiba administrar. Não, querido. Para você contratar uma pessoa que saiba administrar, você também tem que saber administrar. Você tem que saber aquilo que é o seu negócio para você saber contratar outra pessoa. Entendeu? Então, assim, um curso básico de administração tá caríssimo. Caríssimo. Lógico que tem cursos gratuitos que você pode buscar, pode adquirir, entendeu? Mas às vezes um curso gratuito não equivale àquele que o pago vai te possibilitar. Entendeu? Porque se a fórmula é paga. Então, infelizmente, o mundo em que vivemos é esse. Tá bom? Então tá, já militei demais aqui no final do vídeo. Esse foi o vídeo, tá? Foi só pra gente ficar um pouco com inveja mesmo, tá? E acordar pra gente analisar realmente o que estamos fazendo da nossa vida no momento. O que a gente quer pra nossa vida no futuro. Sabe? É de se pensar, né? Então por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.